No coreano, hoje eu vou dar aula sobre tempo. É uma continuação da aula passada. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Vamos ver aqui. Antes de começar a aula, não se esqueça você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, talan talan, para você receber as notificações, certo? Coreano, hoje é a continuação da aula de tempo. Tempo no coreano é 시간, 시간. Hoje eu vou falar algumas datas importantes da Coreia, dias importantes da Coreia. Feriado no coreano é 공휴일, 공휴일. Também a gente pode chamar somente de 휴일. Mas quando a gente fala somente 휴일, pode ser um dia de descanso, tá bom? Então, eu vou comentar aqui algumas datas importantes. Lá na Coreia, ainda utilizam dois tipos de calendário. O calendário solar, que é o calendário que a gente usa aqui no Brasil e no mundo, e ainda é utilizado o calendário lunar, tá? Então, o calendário lunar foi utilizado por vários anos e até hoje é utilizado, tá bom? Então, por exemplo, hoje é dia 31 de julho de 2020. Então, hoje existe uma data, uma outra data pelo calendário lunar, e essa data é que é utilizado para a gente falar o Ano Novo Lunar, sobre o Festival de Colheita e tudo mais, tá bom? E quando a gente vai falar sobre o calendário no coreano é 달력, 달력. O calendário solar é chamado de 양력, 양력. E o calendário lunar é chamado de 음력, 음력. Então, quando a gente vai falar as datas sobre o calendário solar, a gente não vai utilizar a palavra 양력 na frente, mas os dias especiais, as datas importantes do calendário lunar, a gente vai usar a palavra 음력 na frente para a gente diferenciar do calendário solar, tá bom? Então, vamos ver. 1월 1일, 1월 1일, dia 1º de janeiro, é chamado de 설날, 설날, ano novo. E o ano novo lunar é chamado de 음력 1월 1일, que também é chamado de 설날, 설날, 음력 1월 1일, tá bom? Geralmente cai na época de fevereiro, mais ou menos, tá? E vamos para outra data. 3월 1일, 3월 1일 é chamado de 삼일절, 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 tá? É conhecida, tá? Como o Dia da Luta pela Independência. Agora vamos para outra data. 음력 4월 8일. Já que a gente colocou a palavra 음력, então é pelo calendário lunar, tá bom? 음력 4월 8일, geralmente, pelo calendário solar, vai cair lá para maio. E é conhecido como o dia da chegada de Buda. 부처님 오신 날. E nessa data é um feriado nacional, então acontecem vários festivais de lanterna em vários templos budistas. Dia 5 de maio, 5월 5일, 5월 5일, Dia das Crianças. 어린이, 어린이 é criança, tá? 날, dia. 어린이날, Dia das Crianças. E dia 8 de maio, 5월 8일 é 어버이날, Dia dos Pais. Na Coreia, não comemoram o Dia das Mães e Dia dos Pais separadamente. Comemoram junto, no dia 8 de maio, e não é feriado,
Agora, dia 5 de maio, que é Dia das Crianças, é feriado nacional. Dia 15 de maio, 5월 15일, é dia do professor ou dia do mestre. 스승 significa mestre, tá bom? Então, 스승의 날, dia do professor. Geralmente, nessa data, os alunos fazem as flores, né? As flores de canela e colocam aqui no peito do professor. Dia 6 de junho, 6월 6일, é dia do Memorial da Guerra. É chamado de 현충일. 현충일 é para a gente relembrar o pessoal que faleceu na Guerra da Coreia, o exército que participou na guerra, que lutou pelo país, o governo lembram essas pessoas que deram as suas próprias vidas para o país. Então, é um dia triste, né? Um dia que as pessoas geralmente passam silenciosamente, né? Colocam a bandeira de meio mastro e também fazem um minuto de silêncio. E tem vários eventos, geralmente na cidade. A maioria da população coreana tem parentes que faleceram durante a guerra, então geralmente vão visitar o túmulo dessas pessoas. Dia 15 de agosto, 8월 15일, 8월 15일. O dia da independência da Coreia, né, aconteceu no dia 15 de agosto de 1945 e é chamado de 광복절. 광복절. O significado de 광복절 não é exatamente dia da independência, mas é o dia que chegou a luz do dia, no fim do túnel. Tá bom? Então, essa é a tradução da palavra 광복절. E a gente colocando a palavra 음력 é pelo calendário lunar, né? Então, 음력 8월 15일, 음력 8월 15일 é chamado de 추석, 추석. Essa data é muito comemorada na Coreia, é um feriadão, geralmente cai mais ou menos no meio de setembro para início de outubro. É o início da colheita, tá? E é o início de outono, tá? Então, as pessoas agradecem pela colheita aos antepassados. Tem vários eventos que a família se reúnem para comemorar, comem comidas gostosas da época. E também, se cair, por exemplo, numa quinta-feira, quarta e sexta é feriado, para que toda a população coreana consiga visitar os parentes. 10월 3일, 10월 3일 é chamado de 개천절, 개천절. 개천절 significa a abertura do céu. Então, é o dia da abertura do céu, e que significa dia da fundação da Coreia. Essa data é um feriado nacional. Dia 9 de outubro é uma data muito importante para vocês e para mim também. É dia de Hangul, tá? Então, essa data também é feriado nacional. Dia 25 de dezembro é 성탄절, 성탄절 ou 크리스마스, que significa Natal. Para a gente relembrar, as datas, a gente continua utilizando o sino coreano, tá bom? Então, não se esqueça disso. Para a gente perguntar que dia é hoje? É um dia especial, tá? Como a gente aprendeu várias datas importantes da Coreia, eu já trouxe aqui para a gente relembrar. Então, como é que a gente vai fazer essa pergunta? Se é uma data especial, e a gente vai responder o nome dessa data, tá bom? Então, quando a gente vai perguntar, por exemplo, que dia é hoje, no sentido de perguntar o dia, a data, então hoje é dia 31 de julho, a gente vai responder, a gente vai perguntar primeiro, 오늘이 며칠이에요? Ou 오늘은 며칠이에요? Isso é para perguntar o dia, a data. Se eu perguntar agora, 오늘이
무슨 날이에요? 오늘이 무슨 날이에요? Aí a gente vai responder pelo nome da data, tá bom? 오늘이 한글날이에요. 오늘이 한글날이에요. Hoje é dia de Hangul. E agora eu quero saber que dia especial é na sexta-feira, tá? 금요일이 무슨 날이에요? 금요일이 무슨 날이에요? 금요일이 개천절이에요. 금요일이 개천절이에요. Na sexta-feira é 개천절. Agora a gente pode perguntar por meio de data também. 8월 15일이 무슨 날이에요? 8월 15일이 무슨 날이에요? Dia 15 de agosto é um dia especial? Que dia é? 8월 15일이 광복절이에요. 8월 15일이 광복절이에요. Agora, não precisa ser um dia especial como um feriado. A gente pode perguntar se é aniversário de alguém, tá? Se é um dia especial, tá bom? 9월 3일. Então, eu estou dando exemplo com o meu aniversário para vocês entenderem, tá? 9월 3일이 무슨 날이에요? Dia 3 de setembro é algum dia especial? Que dia é? 9월 3일이 선생님 생일이에요. 9월 3일이 선생님 생일이에요. Dia 3 de setembro é aniversário da professora. Agora, a gente vai perguntar o que você vai fazer em tal data, tá? Então, a gente vai utilizar o substantivo de tempo colado com a partícula e depois 무엇을 해요? O que você faz em tal data? Novamente, substantivo de tempo 무엇을 해요? Então, a gente vai usar um substantivo de tempo na frente colado com a partícula é. Então, aqui, a partícula é funciona para a gente saber em que época. Então, funciona como partícula de tempo, tá? Lá, nas primeiras conversas, nos primeiros diálogos, eu utilizei o i, né? Então, que dia é tal data? Que dia é tal data? Agora, eu vou perguntar o que você vai fazer em tal data, tá bom? 월요일에 한국어를 공부해요, tá? Então, eu vou estudar coreano na segunda-feira. 월요일에 한국어를 공부해요. Primeiro você vai falar a data e depois você vai falar o que você faz, tá bom? 월요일에 한국어를 공부해요. Agora, hoje, né? Dia 31 de julho. 7월 31일에 수업이 있어요. 7월 31일에 수업이 있어요. No dia 31 de julho tem aula, tá bom? Agora, no próximo mês, 다음 달에 학교에 가요. 다음 달에 학교에 가요. No próximo mês, eu vou para a escola. Eu coloquei esse exemplo para mostrar que nessa frase apareceu duas vezes, tá? Uma está colada com o tempo, tá bom? E a outra partícula está colado com o lugar, tá bom? Então, não tem problema de aparecer duas vezes, porque uma vai se referir ao tempo e a outra vai se referir ao local, tá bom? E geralmente, quando vem o para a gente falar do local, é do verbo 가다, tá bom? O verbo 가다 sempre vai estar acompanhado com a partícula tá bom? Mais uma vez. 다음 달에 학교에 가요. 다음 달에 학교에 가요.
Atenção para 오늘, hoje. 오늘, 내일, amanhã, 어제, ontem. Mais uma vez, 다시. 오늘, 내일, 어제. A gente não vai usar a partícula é junto, tá bom? 감사합니다. Então, nós estudamos hoje sobre as expressões de tempo, sobre algumas datas importantes da Coreia e sobre algumas palavras importantes que se referem a esse conteúdo. A gente precisa estudar o conteúdo anterior que está totalmente interligado com essa matéria, tá? Com esse conteúdo dessa aula. Então, tem que estudar junto com as matérias de, por exemplo, de passado, de fim de semana, onde eu falo também várias expressões de tempo para a gente poder utilizar para fazer essa frase, tá bom? Para a gente montar frases, diálogos para essa aula, tá bom?